num campo de forças, nós necessitamos sempre, pelo menos, de dois sistemas, duas partículas, seja o que seja. Nós necessitamos de algo que vai criar o campo e temos um segundo sistema, que quando entra no campo do primeiro, sente uma força. Ou seja, eu para ter força ou forças, necessito de dois sistemas. Para ter um campo, basta-me ter um sistema. Vamos imaginar que nós temos o sistema A e o sistema A vai criar à sua volta um campo de forças. Portanto, esta mancha azul que cá está não é nada mais, nada menos do que o campo de forças do A. Que campo de forças é este? Bem, nós conhecemos fisicamente três campos de forças, que é o campo gravítico, o campo elétrico e o campo magnético, sendo que o campo magnético pode ser criado ou por um ímã, vocês sabem, ou por uma corrente elétrica, o campo elétrico por partículas com carga elétrica e o campo gravítico por partículas que têm massa. Este é um campo de forças. Então, vou aqui identificá-lo. É o campo de forças criado por A. Que força é que está a ser aplicada? Nenhuma. Um campo de forças não me diz que existe uma força. Um campo de forças é uma zona do espaço em que eu sei que há a possibilidade de ser aplicada uma força se algo entrar naquele campo. Vamos supor que nós temos o sistema B, vamos imaginar o sistema B aqui, ou o sistema B aqui. Se o sistema B se encontrar fora do campo de forças criado por A, o que eu sei é que a força que o A exerce em B é nula. Mas se o corpo B entrar no campo de forças criado por A, então a força que o A exerce em B já vai ser não nula. Logo, o campo de forças é exatamente esta construção matemática. Atenção que ao nível do 11º ano, o conceito de campo é abordado de uma forma bastante sumária, sendo que o formalismo matemático para a correta interpretação do conceito de campo é mais exigente. Nesta fase, basta que nós ficamos com a ideia simples de que há um sistema que cria um campo e há outro sistema que sente uma força se entrar nesse campo. Vamos particularizar. Ora, vamos falar do campo magnético. O campo magnético é uma alteração das propriedades do espaço em torno, ora de um ímã, ora de uma corrente elétrica. Portanto, os ímãs e as correntes elétricas são as estruturas capazes de criar à sua volta um campo magnético. Como podemos representar o campo magnético? Vamos representar o modelo do campo magnético pelo modelo das linhas de força do campo magnético. Ímã. Nós temos ímãs em barra, uma estrutura assim. No ímã em barra, como vocês sabem, os ímãs têm dois polos, polo norte e polo sul. Não é correto dizer que os polos dos ímãs são simétricos, não é? Porque se eu multiplicar norte por menos 1, não tenho sul. Posso dizer polos opostos ou polos de nome diferente. O que nós sabemos é que há umas linhas de força que emergem do polo norte, do ímã, e convergem para o polo sul. Portanto, elas saem do lado norte e voltam a entrar no lado sul. As linhas de força do campo magnético são fechadas, o que significa que por dentro do ímã elas prolongam-se, ok? E se eu for representando estas linhas sucessivamente, terei aqui outra linha que sai, volta a entrar, terei aqui outra e outra linha
que é que nós sabemos? Que o campo magnético é um vetor que é tangente às linhas de força em cada ponto do espaço e que o campo magnético é mais intenso onde há maior densidade das linhas de força do campo. Portanto, claramente, neste esquema, o campo magnético é mais intenso nesta região e será menos intenso aqui. Portanto, na região onde o campo é mais forte, também há a possibilidade de a força aplicada ser mais intensa. Vamos representar o vetor campo magnético. Neste ponto, por exemplo, seria o vetor assim, tangente à direção da linha de força. Aqui seria assim. E aqui, por exemplo, seria assim. Reparem que, intencionalmente, o campo aqui é um vetor que é mais comprido. Porquê? Porque quando é maior a densidade das linhas de força, temos o campo mais intenso. Uma nota. Não existem monopolos magnéticos. O que é que isso significa? Suponham que aquele ímã em barra era quebrado em 2 ímãs. Portanto, ao ser quebrado, nós teremos aqui a barra, teremos aqui a zona de quebra e teremos aqui a outra zona de quebra e a continuidade, não é? Portanto, nós tínhamos inicialmente aqui um polo norte e aqui o polo sul. Não há um norte isolado num sul. O que é que acontece? Na zona de quebra vão surgir novos polos com um nome diferente das extremidades. Ou seja, deste lado vai surgir um polo sul e deste lado vai surgir um novo polo norte. De maneira a que o ímã, quando é partido, vai formar 2 ímãs. E então teríamos na mesma as linhas de força do campo a sair deste norte e entrar neste sul. Okay? E aqui a mesma coisa. Bem, há um ímã em barra, só que essa barra é moldada, digamos, ela é deformada, e fica com o formato de um U. O ímã em U é também conhecido por vezes como o ímã em ferradura. De facto, o ímã em ferradura tem um formato, é semelhante ao ímã em U, não é exatamente igual. Mas o propósito será o mesmo, que é, nós no ímã em U, nós vamos ficar com 2 armaduras, frente a frente. E o que vai acontecer é que vamos ter, de uma das faces, teremos um polo norte e noutra face temos um polo sul, noutra barra. O que é que acontece? Como as linhas emergem do polo norte e convergem para o polo sul, então as linhas de força vão emergir desta armadura para a armadura que se encontra imediatamente em frente. Ora, isto é naquela zona do espaço, não é? Nesta zona mais externa, de facto, as linhas já não são retilíneas. E pela parte exterior também existem linhas de força do campo magnético. Ora, o que é que nós sabemos? Que o campo magnético tem a direção tangente às linhas de campo. Tem o sentido da própria linha de campo. E a intensidade do campo é proporcional à densidade das linhas de força do campo magnético. Ora, nesta região, nós temos as linhas de força, que são paralelas, são retilíneas e são equidistantes. Sendo as linhas paralelas e retilíneas, significa que têm sempre o mesmo sentido e a mesma direção. Sendo as linhas equidistantes, significa que o campo terá o mesmo valor em todos os pontos desta região onde esta condição se verifica. Ora, nós aqui temos reunidas as condições para termos um campo magnético uniforme. Um campo magnético uniforme será constante em direção, sentido e intensidade. A intensidade do campo magnético, sendo o campo magnético uma grandeza com relevo no que diz respeito à importância para o estudo da física, o campo magnético faz ter uma unidade no sistema internacional, como podem imaginar. A unidade do sistema internacional
para o campo magnético é o Tesla, que representa um T maiúsculo. No entanto, um Tesla é um campo magnético brutal, é uma coisa elevadíssima. Só para vocês terem uma ideia. O campo magnético tem várias aplicações, nomeadamente nos equipamentos médicos que são utilizados para fazer ressonância magnética. Portanto, uma ressonância magnética é quando o corpo humano é sujeito a um campo magnético exterior muito intenso, de forma a que, da interação entre o corpo humano com esse campo magnético, nós conseguimos retirar informações e conseguimos obter uma imagem do interior do corpo humano, digamos assim. Quanto mais intenso for esse campo magnético, maior será o detalhe com que nós podemos obter essa imagem. Portanto, os campos magnéticos são usados nas máquinas de ressonância magnética, nas mais modernas, andam à volta de 3 Tesla. 3 Tesla, é uma coisa enorme. O campo magnético da Terra anda à volta de 10 elevado a menos 4. Portanto, é uma décima de uma milésima de um Tesla. Para termos uma unidade que se aproxima mais dos campos magnéticos que existem no nosso dia-a-dia, há outra unidade que é utilizada, que é o Gauss, sendo que um Gauss é igual a 10 elevado a menos 4 Tesla, é a mesma coisa que um Tesla tem 10.000 Gauss. Ok? Portanto, se ouvirem o termo Gauss, é outra forma de nós exprimimos a intensidade do campo magnético, sendo que não é a unidade do sistema internacional. Se eu representar o campo magnético nesta região do espaço interior, entre as armaduras, o campo magnético é uniforme, o que significa que ele vai ter sempre a mesma intensidade, portanto, são vetores todos apontados na mesma direção e sentido e todos com o mesmo comprimento. Como é que eu visualizo a representação das linhas de força do campo magnético criado por um fio? Então, imaginamos o seguinte. Vamos começar pela situação mais simples, que será, temos um fio que será retilíneo. E vamos imaginar a corrente a passar no fio. Atenção que este sentido é o sentido convencional. Para todos os efeitos, é o sentido que nós representamos sempre. Como é que nós visualizamos as linhas de força do campo? Matematicamente, há um procedimento chamado o produto vetorial. Ora, esse produto vetorial diz-me que quando dois vetores são multiplicados vetorialmente, o resultado seria um terceiro vetor perpendicular ao plano dos primeiros dois. Nós, para simplificarmos isto, chamamos a regra da mão direita, ou a regra do saca-rolhas, ou outra coisa do género. E nós imaginamos isto da seguinte forma. Imaginem a mão em que tem que ser necessariamente a mão direita por causa da simetria. Imaginem que nós temos então a nossa mão, assim, de uma forma muito simples, temos aqui o polegar, temos os 4 dedos, 1, 2, 3, 4, ok? Atenção que isto é a mão direita. Portanto, significa que aqui temos as costas da mão, não é? Deste lado, portanto esta é parte das costas da mão, temos os dedos, aqui temos o polegar. Se nós fecharmos estes dedos, assim, ok? O polegar fica para cima. Ou seja, é como se nós colocássemos a mão, como se estivéssemos a segurar com os 4 dedos que vão do indicador, o médio, o anular e o dedo pequenino, que nós chamamos o mindinho, ok? Seguramos numa caneta. E o nosso polegar fica para cima. E então a ideia é a seguinte, imaginem, se o polegar apontar no sentido em que está a passar a corrente, aqui fica o dedo polegar, os outros dedos enrolam aqui em volta do fio. E então é exatamente isso. As linhas de força do campo magnético, quando a corrente está para cima, vão ficar concêntricas com o fio em vários planos ao longo do fio. E isto serão as linhas de força do campo magnético. Se eu representar o vetor campo magnético, ora, nós sabemos que o campo magnético é mais forte junto da fonte que o está a criar. Portanto, mais forte, entenda-se mais intenso. Portanto, aqui terei um campo magnético intenso
aqui terei um campo magnético menos intenso e aqui ainda menos intenso. Portanto, os vetores de campo magnético serão cada vez menos intensos. E se eu alterar a direção, ou melhor, se eu alterar o sentido da corrente? Então, se a corrente agora mudar de sentido, o que é que nós fazemos? Eu sugiro que vocês executem o movimento. Com o vosso polegar, apontem para baixo ao longo do fio. Atenção, tem que ser com a mão direita, pessoal, não pode ser com a mão esquerda. Se o polegar descer ao longo da corrente, os 4 dedos que sobram além do polegar, se vocês fecharem a mão, eles enrolam em volta do fio. Ok? Neste caso em particular, nós ficaríamos agora com as linhas de força do campo magnético a enrolar em planos perpendiculares ao fio. Os planos são perpendiculares ao fio e são paralelos entre si. Portanto, as linhas de força do campo magnético mudam consoante o sentido da corrente. Se a corrente ficar mais forte, se a corrente ficar mais intensa, se passar de 1 para 2, para 3 ou para mais ampere, o que vai acontecer é que o campo torna-se mais intenso, aumenta, ou seja, passa de 0.1 para 0.2 para 0.3 Tesla. Qual é a fonte que está a provocar esta corrente? Ora, neste caso, como a corrente que aqui está é uma corrente estacionária, pode ser, por exemplo, uma pilha. Okay? Nós ligamos um fio a uma pilha e, por intermédio daquela pilha, nós vamos ter corrente a passar naquele fio. Se eu forçar a alteração do formato deste fio, vamos formar uma espira. O que é uma espira? É uma circunferência formada pelo fio. Temos isto assim. Vamos imaginar. Okay? Temos aqui a espira. E agora imaginem que por algum motivo eu faço com que a corrente circule de maneira que ela passa aqui assim. Okay? Portanto, eu também teria que ligar os terminais desta espira a uma pilha. Eu vou acrescentar isso para vocês ficarem com uma ideia. Se eu ligar este terminal aqui ao terminal positivo e este ao terminal negativo de uma pilha, então este será o sentido da corrente. Nós temos que o sentido convencional é do terminal positivo para o terminal negativo. Então, aplicamos agora a regra da mão direita, mas ao longo de toda a espira. Nunca se esqueçam que é com o vosso polegar, com o polegar, apontam no sentido da corrente. Agora imaginem que o vosso dedo polegar, que é o dedão, está a apontar ao longo do fio. Agora fechem os outros 4 dedos. Os outros 4 dedos, ao puxarem, vão abraçar a espira. Portanto, os outros 4 dedos vão ficar aqui assim, ou aqui assim, e assim sucessivamente. O que é que isto significa? Significa que eu terei um campo magnético que de alguma forma é semelhante ao campo magnético criado no fio retilíneo. A diferença é que no fio retilíneo as linhas de força ficam em planos paralelos. Neste aqui ficam em planos perpendiculares ao fio, para todos os efeitos, mas esses planos não são paralelos entre si. Okay? Reforçando essa ideia. Este plano é paralelo a este plano e é perpendicular ao fio. No entanto, este plano e este são perpendiculares ao fio, mas já não são paralelos um ao outro. Vamos supor que a corrente no solenoide entra aqui e está a ser aqui. Portanto, como é que nós conseguiríamos ligar neste terminal a um terminal positivo e este a um terminal negativo? Portanto, se nós imaginarmos agora a corrente a passar aqui no solenoide, a corrente vai passar aqui assim. Okay? Ela vai descer. Portanto, a corrente vai fazer isto. Passa aqui, aqui desce e aqui sobe. Aqui desce e aqui sobe. No aqui desce e aqui sobe
e assim sucessivamente, não é? Portanto, o que é que nós fazemos? Se vocês se relembrarem, nós temos usado a tal regra da mão direita, em que na parte esticada fica o polegar, portanto, fica itálico o polegar, e com os restantes 4 dedos, ao fecharem, fecham sobre o fio. Aqui vai ser o contrário. Imaginem agora que vocês, com a vossa mão direita aberta, a encostam sobre este solenoide e os vossos 4 dedos estão aqui. Ok? Estão a fechar aqui. Então, se os 4 dedos fecham aqui, então o polegar fica a apontar para o lado de lá. O que significa que, neste caso, a mão fecha no sentido da corrente e o polegar aponta no sentido do campo magnético. Portanto, o campo magnético, na prática, vai ficar aqui assim. Ora, nós sabemos que as linhas de força do campo magnético são fechadas, não são linhas abertas. O que significa que nós sabemos que esta linha vai dar a volta e vai fechar aqui. Portanto, todas as linhas de força do campo magnético têm que ser fechadas sobre si próprias. Elas vão regressar ao mesmo ponto onde estão a partir. Como neste caso, neste solenoide, as linhas estão a entrar do lado esquerdo e estão a sair do lado direito, então eu posso dizer que, por definição, do lado direito do solenoide eu terei o equivalente a um polo norte e do lado esquerdo eu terei o equivalente a um polo sul. Os objetos interagem, os objetos, ímãs e correntes elétricas, interagem através do campo magnético. Ou seja, um ímã cria à sua volta um campo magnético. Outro ímã, ao entrar nesse campo magnético, vai sentir uma força. Uma corrente elétrica cria à sua volta um campo magnético. Outra corrente elétrica, nesse campo magnético, vai sentir uma força magnética. É exatamente por esse motivo que os cabos de alta tensão deverão estar sempre a uma distância mínima de segurança. Porque, quer num fio, quer no outro, devido às correntes intensas que os percorrem, o que acaba por acontecer é que eles passam a ter à sua volta campos magnéticos. E poderá acontecer que os fios se atraem ou se repelem com tanta força que até podem provocar a sua ruptura. Portanto, nós temos que ter algum cuidado na concepção das redes de distribuição de energia elétrica para evitar exatamente essas interações. Há uns dispositivos que nós designamos por bússolas que interagem com os campos magnéticos, porque uma bússola, para todos os efeitos, é também um ímã. Vamos supor que nós temos um campo magnético uniforme e, se o campo magnético é uniforme, as linhas de força do campo magnético são paralelas, retilíneas e equidistantes. Portanto, vamos imaginar que nós temos uma bússola. A bússola, como vocês sabem, também é de vez em quando designada por agulha magnética, sendo que a bússola tem dois polos, tem um polo norte e tem um polo sul. Então, nós na prática temos aquela situação inicial em que temos um objeto dentro de um campo magnético. Vai sentir uma força. O que é que acontece? O que nós sabemos é que, neste local, há aqui um campo magnético em que as linhas se orientam da nossa esquerda para a nossa direita. Nós sabemos que as linhas de força orientam-se do norte para o sul. Então, eu posso admitir que deste lado estará o equivalente a um polo norte e deste lado o equivalente a um polo sul. Assim sendo, eu terei uma bússola e eu sei que o polo norte da bússola será repelido pelo polo norte do elemento criador do campo e é atraído pelo polo sul. Então, eu vou ter uma força neste sentido e no polo sul da bússola terei uma força exatamente no sentido oposto. Olha, estas forças têm igual intensidade, mas não se anulam por um motivo muito simples. É que elas não estão alinhadas.
elas teriam que ter, digamos, a mesma linha de ação. Eu teria que ter, por exemplo, esta força daqui aplicada aqui assim. Quando as forças estão desalinhadas, quando as suas linhas de ação não são as mesmas, nós em física dizemos que elas formam um binário. E estas forças que formam um binário provocam rotações. Se vocês repararem, imaginem uma haste e vocês, com as vossas mãos, puxam esta haste para aqui e esta ponta puxam para cá. O que é que vai acontecer? A haste iria rolar. É mais ou menos o que nós fazemos no volante do carro. Com uma mão do lado direito puxamos e com a outra empurramos. Neste caso, ao provocarmos a rotação da bússola, o que vai acontecer é que a bússola, ao rodar, eu vou desenhá-la noutra posição, ainda dentro do campo magnético. Portanto, vamos imaginar a bússola que rodou para esta posição. Ora, ficaríamos com a força aplicada no polo norte, alinhada com a força aplicada no polo sul. Agora sim, a força resultante seria nula e a bússola tenderia a manter-se nesta posição. Qual é a consequência direta disto? Bem, a consequência direta é que as bússolas nos campos magnéticos alinham-se na mesma direção e sentido que as linhas de força do campo magnético. Ora, reparem, a bússola ficou com o seu polo norte a apontar exatamente na mesma direção e sentido que as linhas de força do campo magnético. Portanto, quando nós utilizamos uma bússola junto à superfície da Terra, a bússola aponta exatamente no mesmo sentido em que as linhas se estão a orientar. Digamos que uma bússola é uma espécie de catavento, só que em vez de ser para vento, é para o campo magnético. Quando se utiliza uma bússola, que é uma agulha magnética, há que ter um cuidado. Se nós usamos a bússola para fazermos orientação geográfica, é importante que, ao utilizarmos a bússola, não permitamos que a bússola fique sujeita a campos magnéticos que não sejam da Terra. Por exemplo, utilizar uma bússola perto de postes de alta tensão é má ideia, porque eventualmente a bússola não se vai alinhar pelo campo magnético da Terra, mas vai se alinhar pelo campo magnético dos postes de alta tensão, porque eventualmente vai se sobrepor ao campo magnético da Terra. Falando na Terra, há aqui uma curiosidade que, tanto quanto sei, também é abordado na disciplina de Biologia e Geologia, que é o seguinte. Vamos imaginar o nosso planeta. O nosso planeta tem uma linha imaginária, claro, que o separa em dois hemisférios, que é a linha equatorial. Nós sabemos que o nosso planeta tem pelo menos dois movimentos, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. Ora, no movimento de rotação, o nosso planeta roda em torno de um eixo e na interseção desse eixo com a superfície nós temos os polos. Este será o polo norte e este será o polo sul. Se eu colocar uma bússola junto à superfície da Terra, o polo norte da bússola aponta para onde? A malta diz, então aponta para norte. Pois, na verdade, aponta para norte, mas não aponta exatamente para o norte geográfico. Porquê? Porque a bússola orienta-se pelo campo magnético da Terra. E então, uma bússola localizada próxima da superfície da Terra, o seu polo norte aponta numa direção que é ligeiramente desviada dos polos geográficos. Quando digo ligeiramente, aqui estou a exagerar para ser mais fácil visualizarmos. De facto, não é assim tão distante. Okay? E este valor, aqui chama-se o tal desvio, chama-se a declinação magnética, e nós temos, em termos práticos, os polos magnéticos, só que o interesse é o seguinte. Se o que nós temos aqui é um polo norte, ora, nós sabemos que o polo norte da bússola orienta-se a apontar para o polo sul do elemento criador do campo. Então, perto do polo norte geográfico, nós temos um polo sul magnético. E próximo do polo sul geográfico, nós temos um polo norte magnético. De facto, o nosso planeta
tem o polo magnético próximo do polo geográfico, mas com o nome trocado. Portanto, é como se o nosso planeta tivesse um polo sul perto do polo norte geográfico e um polo norte perto do polo sul geográfico. Okay? O campo magnético da Terra, uma questão de curiosidade, não é criado por uma grande quantidade, um grande amontoado de um ímã natural, mas é criado pela corrente elétrica que existe no interior da Terra. Como nós sabemos, o interior da Terra é líquido, e consideramos que no interior da Terra, próximo do núcleo, temos metais, há correntes elétricas estabelecidas nesses metais e essas correntes elétricas criam um campo magnético, de tal forma que esse campo magnético é perceptível no exterior da crosta terrestre e nós, como sabemos, nós, portugueses, somos extremamente hábeis em utilizar esse campo magnético na orientação e na altura dos descobrimentos damos particular bom uso a esse conhecimento. E estes são os conceitos de campo magnético que importam vocês saberem. Há também o conceito de campo elétrico, e no conceito de campo elétrico, a interação ou a interpretação do campo é a mesma. Há uma entidade que cria o campo e há outra que sente a força. No caso do campo elétrico, nós temos o campo a ser criado por partículas com carga elétrica. Quais são as partículas que nós conhecemos que têm carga elétrica? Protões, eletrões, íons. Quanto à carga elétrica, surge já aqui um pormenor que é muito importante. A carga elétrica é uma das propriedades mais relevantes da matéria. Ou seja, a carga elétrica é mensurável, a carga elétrica está quantizada, portanto, a carga elétrica não pode ser qualquer coisa, não pode ter qualquer valor. E o que nós sabemos é que há um valor mínimo de carga, que nós designamos por carga elementar. A carga elementar tem o valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 e tem uma unidade, que é o coulomb. O que nós sabemos é que, por exemplo, a carga do eletrão, nós dizemos que é igual a menos 1. A carga do próton, nós dizemos, é igual a mais 1. De facto, não é verdade. A carga do eletrão é menos 1 vezes a carga elementar. De facto, dá menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Ou a carga do próton, a mesma coisa. Portanto, vai dar mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. A carga de um conjunto formado por um eletrão e um próton é igual a zero, porque é a carga total. Ou seja, a carga do átomo de hidrogênio, que tem um eletrão e um próton, é zero. Mas a carga de um íon, por exemplo, a carga do íon Al3+, passa a ser igual a 3 vezes a carga elementar. Passa a ser então igual a 4,8 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Ou a carga do íon óxido será igual a menos 2 vezes a carga elementar, que é igual a menos 3,2 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Em termos das partículas com carga elétrica, nós sabemos que as partículas interagem por uma força que nós designamos por força elétrica. Se nós tivermos duas partículas com o mesmo sinal, por exemplo, duas partículas positivas, também funciona para duas partículas negativas, elas exercem entre si uma força que é repulsiva. Mas nós sabemos que se as partículas tiverem sinais opostos, a força já será do tipo atrativo. De tal forma que nós dizemos que partículas com o mesmo sinal repelem-se, partículas com sinais opostos atraem-se. Okay? Assim sendo, como é que é possível que partículas que não se tocam exerçam entre si forças? Voltamos ao conceito de campo. Há uma destas partículas que cria à sua volta um campo
e a segunda partícula, ao entrar no campo da primeira, vai sentir uma força. É claro que eu posso imaginar que esta força se deve ao facto desta partícula entrar no tal campo que é criado por esta. Ou esta força resulta do facto desta partícula entrar no campo que é criado por esta. E por esse motivo, nós temos as duas forças que na prática constituem para ação-reação. Como é que nós representamos o campo elétrico de partículas pontuais? Bem, o campo elétrico de partículas pontuais ou cargas pontuais poderá ser visualizado pelas linhas de força desse campo elétrico. Então nós imaginamos o seguinte: as partículas com carga positiva têm à sua volta um campo elétrico que é representado. Linhas de força do campo elétrico são linhas radiais e centrífugas. Se eu representar o vetor campo elétrico, ele tem a direção tangente à linha de força do campo, tem o sentido da linha de campo e a sua intensidade é maior onde há maior densidade das linhas de força. Assim sendo, aqui o campo elétrico é mais intenso do que, por exemplo, aqui. Okay? Se a partícula tiver carga negativa, então as linhas de força continuam a ser radiais, mas neste caso são centrípetas. Portanto, nós sabemos que as linhas de força emergem das cargas positivas e convergem para as cargas negativas. Neste caso, poderemos fazer um procedimento semelhante. Aqui terei o campo elétrico e aqui, obviamente, terei um campo elétrico mais intenso. A unidade do Sistema Internacional do campo elétrico é o Newton por Coulomb. Portanto, será a força que é exercida por unidade de carga que é lá colocada. Há outra unidade, que é uma unidade derivada do campo elétrico que é estabelecido num condensador, também pode ser expressa em volt por cada metro. E o volt, estamos a falar do volt da diferença potencial. Se nós colocarmos frente a frente duas partículas com cargas no mesmo sinal, vamos supor que nós temos duas partículas positivas. E vamos supor, esta é a partícula A, esta é a partícula B, e vamos supor que a carga da partícula A é exatamente igual à carga da partícula B. O que acontece é que as linhas de força do campo, elas não se interceptam. Por que motivo? Vamos pensar só matematicamente. Se o vetor campo é tangente às linhas de força do campo, num ponto do espaço onde as linhas se interceptem, eu teria pelo menos duas direções tangentes àquele ponto. O que significa que um objeto ali colocado ficaria sujeito a uma força com dois sentidos. Ora bem, isso não existe. Um objeto, quando é atuado por duas forças, fica sujeito à força resultante. Então, na prática, nós não vamos representar no mesmo ponto duas linhas de força, nós vamos representar o campo resultante da interação de dois campos. Olhem, geometricamente ou através da representação, o que nós chamamos é que as linhas não se podem intersetar. Portanto, na prática, se nós imaginássemos uma linha a sair de A e outra linha a sair de B, neste ponto, elas não se podem intersetar. Então eu faço o seguinte, eu vou fazer com que as linhas divergem de maneira a que não ocorra a sua interseção. Resumidamente, eu terei linhas que estão a emergir da carga positiva, só que nesta região central, para que não ocorra a interseção, porque isso seria uma impossibilidade física, as linhas divergem. E aqui é a mesma coisa.
claro que nós sabemos que estas linhas vão terminar em cargas negativas. Elas vão estar noutro sítio qualquer, mas elas vão lá estar. Vamos supor que agora a carga de A é inferior à de B. São duas cargas positivas na mesma. Okay? A e B. Mas neste caso, a carga de A é menor que a carga de B. Portanto, vamos dizer que o A é uma carga de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb e o B é de 3,2 expoente menos 19 coulomb. Então, se o B tem uma carga maior, o campo criado por si é mais intenso. Portanto, as suas linhas irão progredir e vão se aproximar mais da partícula A. Não há aqui uma espécie de uma divisão a metade do caminho dos dois campos. Okay? Vamos tornar o campo mais intenso para B. Portanto, o campo A diverge logo por aqui assim. E o campo B, sendo um campo mais intenso, nós vamos ter que ter mais linhas a emergir da partícula B do que entrar na partícula A. Ok? Deixa-me corrigir aqui esta. Esta não ficou bem desenhada. Pronto. Este seria o perfil. Portanto, a carga maior é aquela que vai ter mais linhas de força de campo à sua volta. E se as partículas tiverem sinais opostos? Isto tem um nome. É um dipolo. Okay? É um dipolo elétrico. Então, o que nós sabemos é que as linhas, como emergem da partícula positiva e convergem para a negativa, vamos ter isto. É claro que há outras linhas que vão estar aqui a entrar e aqui outras linhas a sair, outros pontos de espaço, e eventualmente até teremos estas linhas que vão curvar cá à frente e vão entrar ali, ok? E esta é a mesma coisa. Se eu representar aqui o vetor campo elétrico, nesta região ele será mais intenso, porque aqui há maior densidade de linhas de campo, e nesta região ele será menos intenso. Há uma estrutura que é muito interessante do ponto de vista físico, chama-se um condensador plano. O condensador plano é formado por duas placas, são paralelas entre si, são placas metálicas. Estas duas placas metálicas têm uma determinada carga elétrica. Vamos supor que esta placa tem carga positiva e esta tem placa negativa. Como é que eu consigo fazer isto? Ligando a uma fonte, okay? Ligo a uma pilha. Então eu sei que as linhas de força do campo elétrico serão linhas que vão emergir da placa positiva e vão convergir para a placa negativa. Ou seja, na prática, na região afastada das extremidades das placas, estas linhas de força serão paralelas, retilíneas e equidistantes. Consequência, na região central, eu terei um campo elétrico que é uniforme. Um campo elétrico uniforme é constante em direção, em sentido e em intensidade. Ora, quando eu coloco uma partícula num campo elétrico, a força que essa partícula sente por entrar no campo é tanto maior quanto maior for o valor do próprio campo. Ora, se eu representar o campo elétrico neste ponto, ou neste ponto, ou neste ponto, tanto faz. O campo elétrico tem sempre
a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Suponham agora que nós colocamos um próton aqui ou aqui. O próton é a tal partícula que está a entrar no campo elétrico. E, portanto, quando algo entra num campo, sente uma força. Porém, a força é mais intensa onde o campo é mais forte. Ora, o campo tem aqui uma intensidade constante. O que significa que a força que vai ser exercida sobre este próton também é constante. Partículas em campos uniformes são atuadas por forças constantes. Por outro lado, se eu colocar cá, por exemplo, um eletrão, o que vai acontecer é que a força será exercida no sentido oposto. Vamos pensar porquê. Então, as partículas positivas são atraídas por cargas negativas e repelidas por cargas positivas. Portanto, a força terá este sentido. O contrário nas cargas negativas. Não é? Uma carga negativa é atraída para a placa positiva e é repelida pela negativa. Reparem numa coisa. A partícula positiva é atuada por uma força que tem o sentido do campo. A partícula negativa é atuada por uma força que tem o sentido oposto ao do campo. Então, isso verifica-se que, é uma regra, a força elétrica tem o sentido do campo elétrico quando a carga onde a força é exercida é positiva. Tem o sentido oposto ao do campo elétrico se a carga onde a força é exercida é uma carga negativa. Se vocês repararem, há aqui uma semelhança com o que se passa numa bússola. Então nós vemos que a força que é exercida na bússola tem o sentido do campo magnético no polo norte. E a força exercida na bússola tem o sentido oposto ao do campo magnético no polo sul. Nas cargas elétricas, a força exercida numa carga positiva tem o sentido do campo elétrico, mas se for numa carga negativa, a força tem o sentido oposto ao do campo elétrico.